família de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus Cristo para viver a vida eterna com Deus e em Deus. Nós estamos tratando do coração de Deus. Deus tem trazido a sua vontade para a nossa vida, todos os nossos encontros, pelas nossas lives, pelos nossos cultos presencialmente. Deus tem trazido o seu coração. Os segredos de Deus têm sido trazidos ao nosso coração. E eu quero louvar a Deus porque eu não tenho vergonha do Evangelho de Deus. Eu não tenho medo de anunciar a verdade de Deus. Teria medo de falar mentiras, porque a mentira, ela é o DNA do diabo. Está lá escrito na palavra. Os mentirosos, a parte deles é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, a mentira é o DNA do diabo. A verdade é o DNA de Deus. Então, você quer saber se você é de cá ou é de lá? Qual é a tua postura? O que você ama? A verdade de Deus ou as mentiras do diabo? Eles ficam soltando mentira todos os dias, desde lá do paraíso, lá do Jardim do Éden, desde o Jardim do Éden, que ele lança mentira para o homem. E ele está sempre pegando alguns. Pegou Eva. Eva foi e enganou Adão. E Adão desapareceu e veio os outros da linhagem de Adão. Continuou sendo enganado pela serpente, né? Paulo disse isso, né? Já pregamos isso várias vezes. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, então Deus tem trazido palavras para iluminar a nossa mente. E eu tenho que louvar a Deus que cada dia que passa, a minha mente e a tua mente, você que nos acompanha, você tem sido iluminado. Então vamos aqui para a palavra do Senhor. 1 de Coríntios, capítulo de número 2, o versículo é 1 em diante. Paulo diz o seguinte: Eu, irmãos, viu como que Paulo está falando para os irmãos? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando, deixa eu baixar aqui, deixa eu baixar aqui, cadê? Vou baixar aqui, está saindo o som. Anunciando o Evangelho. Quando eu fui, ele falou, eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Então, Paulo anunciava algo tremendo. Testemunhava sobre Deus. Ele falou assim, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque você sabe que há pregadores, e para você entender o que eles falam, meu Deus, é umas palavras dificílimas. Não, mas a pessoa é formada, é doutorado, mas, irmão, nós temos pessoas doutoradas, mas nós temos pessoas bem simples, bem do primário, temos pessoas que nem sabem nem ler nem escrever. Nós temos audiência de pessoas pelas rádios, pelos aplicativos, que não sabem nem ler nem escrever. Então, se eu venho aqui com ostentação de linguagem, né? Aquelas coisas que eles acham as palavras que não... Eu já trago palavras simples e eu procuro ir no dicionário para simplificá-las mais ainda, para que ela fique de forma muito prática e acessível das pessoas poderem entender o que Deus quer falar com elas. Não adianta eu vir aqui e ficar filosofando, né? Então, Paulo está dizendo, quando eu estive anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. 2.
porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, este crucificado. E foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo está falando que quando ele esteve no meio da igreja de Corinto, ele estava em fraqueza e grande temor, assustado, né? Com reverência ao Senhor. Então ele diz, 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ele falou assim, eu não venho aqui para te enganar, para ficar te passando um lero-lero. Eu não estou aqui para te enrolar, falar e você não entender bolufa nenhuma. É isso que ele estava dizendo. Ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de persuasiva de sabedoria. Eu não sou o Espírito Santo, eu não tenho que te converter, eu não tenho que te convencer, eu tenho que te expor o Evangelho. Eu tenho que falar palavras que você possa digerir bem. Eu não posso pegar um bife e dar para um bebê. Como é que um bebê vai comer um bife? Não vai comer. Então, nós temos bebês, nós temos adolescentes, nós temos adultos, nós temos vários tipos de pessoas que nos acompanham. Então, a palavra tem que ser uma palavra simples e uma palavra que venha da parte de Deus, que possa cair no teu coração e você recebê-la com alegria. Então, ele diz, não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, Paulo dizia, o que eu prego demonstra o poder. Ele falou, é uma demonstração do Espírito de poder. Aí Paulo vai falar por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então tem muita gente, tem muitos ministérios que as pessoas estão apoiadas na sabedoria do pastor. O pastor tem diploma que não acaba mais, né? É uma glória, né? Aquela parede cheia. Tudo bem, pessoal, sou contra você estudar, você ter diploma. Claro que não. Nós temos que estudar, principalmente os pastores, tem que ler bastante a Bíblia, principalmente a Bíblia, né? Estudar a palavra, pedir a Deus, estudar a palavra e pedir a Deus para que, primeiro, o teu entendimento se abra, para que você possa ajudar outras pessoas a terem um entendimento aberto. Então, Paulo, chegando aqui no versículo 6, Paulo diz assim, 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Paulo falou assim, eu não estou aqui para te falar de Sócrates, de Platão, sabe, dos pensadores gregos, dos sabichões, dos coelhos da vida, né? Dos filósofos da vida, dos coaches da vida, dos livros de motivação da vida. Não. Eu não estou aqui para te falar disso. Ele diz assim, entretanto, com sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. Paulo está falando de uma sabedoria, mas não a sabedoria humana. Não é essa sabedoria de enrolar o outro, né? As pessoas usam da sua sabedoria de ter várias palavras para enrolar o outro. Quanto mais as pessoas leem, tem mais palavras, mais a possibilidade dela enrolar o outro com as palavras é fácil. Tem muita gente sendo enganada com palavras persuasivas. Então, Paulo vai falar aqui no versículo 7. Mas falamos a sabedoria, mas falamos a sabedoria de Deus. Ele fala, falamos a sabedoria de Deus em mistério. Então, Paulo fala que é uma sabedoria. O que é essa palavra sabedoria? É um conhecimento. Não é um conhecimento da terra, didático. É um conhecimento espiritual. Paulo falou, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. O que é mistério, pastor? Mistério é algo desconhecido.
é um enigma, é algo incompreensível, algo oculto, é um segredo, é confidência, é inexplicável, é enigma desconhecida. Então, quando ele diz, falamos sabedoria de Deus em mistério, em mistério. Aí diz, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Aí ele fala, sabedoria essa, o que eu falo, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século, está falando do tempo dele, eu estou dizendo do tempo de hoje, eu estou lendo como se isso aqui tivesse sendo escrito hoje pelo apóstolo Paulo, dado por Deus a Paulo para escrever isso. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Então, se os poderosos, esses que estão assentados nos tronos aí, julgando como se fosse o próprio Deus, usando de artimanha para punir pessoas, para oprimir pessoas. Então, olha o que Paulo está falando. Se esses poderosos deste século conhecessem, porque se tivesse conhecido, Paulo está falando do tempo lá atrás, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, se realmente eles entendessem quem era aquele que nós estudamos ontem pela manhã, aquele que foi para a cruz, aquele que sofreu, aquele que foi cuspido, aquele que foi humilhado, aquele que levou tapa, levou soco, levou chute, levou chicotada, levou bofetadas, levou cuspida na cara, levou uma coroa de espinho, carregou uma cruz, sabe? Foi envergonhado, falaram palavras imorais, falaram palavras duras para o Senhor. Então, se eles soubessem quem era esse, não teriam coragem de fazer. Até o dia de hoje. Então, hoje, digo, se eles soubessem quem é Jesus, esses que têm autoridade, não estariam usando da sua autoridade para cometer crimes, para proteger pessoas, para arruinar famílias, para prender, para oprimir. Ninguém é posto como autoridade para oprimir o outro. A justiça não é, sabe, não é para punir quem anda corretamente, a justiça é para punir quem anda transgredindo a lei. Então, abençoado, Paulo está falando algo aqui, ele fala, é um mistério, é um segredo. Olha o que ele vai falar no versículo 9. Mas como está escrito? Então, Paulo citou a Escritura, ele citou Isaías 64, versículo 4. Depois você vai lá e confere. Ele citou Isaías 64, versículo 4. Ele diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, isto Isaías falou lá atrás, profetizou lá atrás. Então, diz... Olha essa sabedoria como ela sucede. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Quem é que sabe as coisas do homem? Senão o seu próprio Espírito, que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, como é que alguém que não tem o Espírito de Deus vai conhecer as coisas de Deus? A palavra de Deus diz assim, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Depois que ouvistes a palavra, creu na palavra, porque nasceu para crer na palavra. Os eleitos nasceram com a fé para crer. Isso não acontece naquele momento. Esta fé foi implantada por Deus em nós. Por isso que nós cremos em coisa que os poderosos desta terra, a maioria deles, Paulo disse, Deus não escolheu as coisas que são, Deus escolheu as coisas que não são. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as que dizem ser sábia. Deus escolheu as coisas desprezíveis para confundir aquela que parece ter muito valor. Então, Deus é Deus, ele não sei, ele é quem escolhe, ele que tem seu caminho de separar, seu caminho de conduzir, eu respeito, eu concordo.
plenamente com o que Deus faz. Eu não duvido de nada. Se ele diz que eu estou perdoado, eu estou perdoado. Se ele diz que eu estou justificado, eu estou justificado. Se ele diz que foi cancelado toda a dívida que eu tinha, foi cancelada. Foi cancelada. Era um escrito, era um documento que se fazia para alguém que tinha uma dívida. Então, tinha uma dívida, documento, ó, você está devendo. Vai aqui, imposto, está devendo isso. Então a pessoa colocava o nome da pessoa, colocava o valor da dívida, o que ela estava devendo, anotava. Enquanto não fosse paga a dívida, aquele documento não era revogado. Mas Deus diz a palavra que Deus pagou a dívida. Isso se chama mistérios. Como acreditar que a morte de um homem, a morte de um homem não é qualquer homem. A Bíblia diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João. O verbo se fez carne. A palavra que estava lá no livro de Gênesis, quando Deus disse Deus, a palavra, Jesus estava ali, a palavra estava ali, a palavra estava ali. Quando você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer ser cheio de Jesus, quero, pastor, seja cheio da palavra. Se você for cheio da palavra de Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio da glória de Deus. A glória de Deus vai nos envolver, sabe? A glória de Deus vai nos tomar. Isso é mistério de Deus. Ele diz que, mas Deus, versículo 10, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito prescreveu todas as coisas até as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém sabe, senão só o Espírito de Deus. 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Isso são mistérios. Há uma diferença do cristão com o mundo, irmãos. Eu sei que muitos cristãos parecem serem mundanos demais. As suas vidas demonstram mundanismo. É palavrões, é mentira, é tanta coisa que você vê. Mesma coisa que acontece no mundo, acontece na vida de alguns cristãos que se dizem, pelo menos, se dizem cristãos, né? Mas a Bíblia está dizendo que nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Então, essa presença do Espírito em nossas vidas, ela é como uma chave que abre a porta. Se você não o tem na sua vida, se você não tem na sua vida o Espírito Santo, você não consegue entender. Por isso que pessoas às vezes passam um tempo e elas desaparecem, porque elas não entenderam nada. Irmão, não entenderam absolutamente nada. Irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo, quando está na vida de alguém, ele diz que ele é para que você conheça o que Deus, que veio por Deus para você. Como é que eu vou abandonar o conhecimento que Deus traz para mim? Coisas que vai me ajudar como pessoa, como pai, como marido, como filho, como pastor, como irmão. Meu Deus do céu! Pastor, isso é sabedoria de Deus? Isto que é a sabedoria de Deus. Se você for no capítulo 1 de 1 de Coríntios, no versículo 21, Paulo disse assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então, quem é que conhece a sabedoria de Deus? Quem tem o Espírito de Deus. Então, para que você prega? Para que eu prego? Para que eu evangelizo? Para que eu levo a palavra da verdade? Para que eu levo o evangelho às pessoas? Para que elas possam receber a Cristo. Ou seja, para que elas possam receber a palavra. Para que elas possam ser iluminadas. Para que elas possam viver para Deus. Não vivo mais para mim mesmo. Paulo falou, este viver que eu tenho, está lá em Gálatas, este viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E eu não anulo o sacrifício de Cristo. Eu não anulo o sacrifício que Cristo fez. Se é pela graça, não é pelas obras. Se é pelas obras, não é pela graça. Se é obra, já não é mais graça. Irmãos, isso são segredos de Deus. São mistérios que Deus quis revelar. 1 de Coríntios 2, versículo
13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Paulo falou, eu não estou aqui para te ensinar com sabedoria humana, pessoal. Sabe, o Espírito quer escutar coisa do Espírito. Quem é espiritual gosta e quer ouvir coisas espirituais. Quem é carnal gosta de coisas da carne. Por que a igreja carnal ela cresce mais? Porque a igreja carnal tem tudo o que os carnais precisam. É corrente para isso, é corrente para aquilo, é campanha para isso, é campanha para aquilo, é utensílios, é bagulhinhos, é pedrinha, é paninho, é lencinho, é aguinha, sabe, é unção. Tudo isto são para os carnais. Porque os carnais, eles só conseguem receber aquilo que eles pegam, aquilo que eles cheiram, aquilo que eles apalpam. Eles não conseguem viver por fé. Então se chamam os carnais. Olha o que Paulo vai falar aqui, ó. Versículo 14. Ora, o homem natural, ou seja, o homem carnal, ele não aceita as coisas do Espírito, porque parece para ele são loucura. E como é que eles vão acreditar que você que recebeu a Cristo é um santo, você é um justificado, você é um sábio, você foi santificado, você tem redenção? Ah, pastor, isso é uma blasfêmia. Olha aqui, 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Cristo nos tornou. Então isso se chama loucura para o mundo. Não, eu sou miserável, pecador, eu sou indigno, eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu sou o cocô do cachorro, eu sou o verminho, eu sou porcaria. Irmãos, a Bíblia diz o quê? Tais fostes alguns de vós. Mas vos lavastes. Está lá em Coríntios. Paulo escreve aos Coríntios. Acho que é 1 Coríntios 6. Aqui, ó. Versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, do Espírito do vosso Deus. Então já fomos. É loucura. É loucura. Quem é que entende essa loucura? O espírito do homem? Não. Quem entende essa loucura? O Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você se sente livre, você se sente amado, você pode amar. Você tem capacidade de amar, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Irmãos, que a igreja se ame, que você ame pessoas, que você se preocupe com pessoas, que você não fique só olhando para o espelho, só se vendo você, que você olhe para o espelho, mas que você veja também os outros que precisam desse mesmo Deus que alcançou vocês. Bom, vocês têm aí uma noite abençoadíssima, um sono abençoadíssimo, sabe, que algo de Deus poderoso, poderoso Deus se manifeste na vida de vocês com saúde, com paz, que haja cura neste momento. Falo igual o apóstolo Paulo aqui, eu repito isto aqui, ó. A minha pregação, 1 Coríntios 2, 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Em nome de Jesus, se tem alguém entravado numa cama, levanta e anda. Se tem um paralítico, levanta. Cego, volta a enxergar. Canceroso, seja curado. Essa doença saia desse corpo agora. Essa doença que só Deus pode operar. Então, o Espírito de Deus opere agora nessa vida. Cego, volte a ver. Surdo, volte a ouvir. Mudo, volte a falar. Você que está doente no fígado, no rins, no baço, no pulmão, no coração, você está com as artérias entupidas, você está com problemas cardíacos, em nome de Jesus, receba aí a Jesus e receba o pacote completo que vem com ele, que é a cura, a paz, a prosperidade e a vida abundante com Deus. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você recebeu? Que o Espírito de Cristo que vive no meu espírito vivifique o meu corpo mortal. Meu corpo mortal
Saúde para minha mente, para os meus pulmões, para o meu coração, para o teu saúde, para você também. Você que está me acompanhando aí na rádio, no aplicativo não, na rádio, no Facebook, você que vai me ouvir no YouTube, me ver. Saúde para vocês aí, no nome santo de Jesus. Amanhã, terça-feira, eu chamo vocês para congregar 45 minutos. Nós vamos estar orando a Deus. Vamos orar por essas coisas que estão acontecendo na nossa nação. Vamos orar para que Deus ilumine muita gente, para que as rádios alcancem milhares de pessoas, para que o nosso Facebook, YouTube, alcance milhares de pessoas, que elas sejam transformadas pelo poder de Deus. A mesma transformação, a mesma metamorfose que aconteceu com você, aconteça com todos, em nome do Senhor. Tá bom, queridos? Viu lá aquela música linda que nós cantamos hoje? Que Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Tá bom? Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu estou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus para mim e Ele é Deus para você. Tenham todos aí uma noite abençoada. Deixa eu aqui me despedir aqui dos irmãos aqui da rádio. Deixa eu soltar aqui a programação aqui da nossa rádio lá, da 94.5, 94.5, 92.1. Soltei aqui. Deixa eu desligar aqui, né? Deixa eu fechar aqui, que ainda tá saindo duas vozes lá. Fechar aqui. Deixar aqui o Facebook lá. Fechei. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém. Foi bom. Foi bom, foi bom, foi bom. Beijo para a família Restituição. Amanhã, se você quiser estar comigo, orando pela tua família, vou estar orando pela tua família, vamos pôr as mãos. Se você tem um enfermo, um doente, um aleijado, um paralítico, alguém que está sentenciado, você que acredita em Deus, traga ele. Pastor, trouxe aqui esse aleijado, esse cego, esse leproso, esse doente, esse endemoniado, esse perturbado. Leve, que a gente vai tratar dessas pessoas amanhã com o Evangelho de Cristo. Depois eu vou estar ministrando orações em nome do Senhor. Vem e traga a sua família, tá bom? Venha se unir comigo, que eu estou unido com você. Juntos, nós somos mais fortes. Ministério Restituição é um lugar de amor e um lugar de paz. Ali é o teu lugar. Quero ser o teu pastor. Família Restituição, minha mãezinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau.